Vamos ler um texto bíblico, um trecho em 1 Timóteo, né? Que você tinha falado? E isso, foi esse texto aí, não foi? Foi. Capítulo 4 de 1 Timóteo, não foi? É. Não é 2 Timóteo não, né? Segunda. Ah, então sim, 2 Timóteo, Do 1 ao 5. capítulo 4, verso 1 ao verso 5. Embora 1 Timóteo 4 também tem algumas questões aqui muito interessantes, mas eu acredito que eu não vou nem entrar. É segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 até o versículo de número 5. Então, para que a gente possa amarrar algumas pontas aí sobre essa matéria, se vocês tiverem alguma dúvida, aproveita aí, tá? Aproveita, porque a gente já viu que quando acaba a matéria... Eu tenho mais dúvidas sobre o ministério eclesiástico, estou com dúvidas sobre ética. Então calma que a gente sair e fala em off. Ou volta para fazer uma pós-graduação na outra matéria. Mas enquanto não dá, a gente tenta acabar aqui. Na verdade, irmãos, nenhuma matéria acaba quando termina, né, o ciclo aqui, né, de aulas. Então é o que eu falo para vocês, irmãos. Acabou a matéria, mas vocês devem continuar estudando, lendo, ouvindo outras pessoas e tal. Porque aqui é só um direcionamento que a gente dá. É só um estímulo que a gente dá. Não é que eu respondo tudo. Primeiro que não tem tempo para isso. Segundo que eu não sei de tudo, né? Como disse o Shakespeare, há muito mais coisa entre o céu e a terra que a nossa vã filosofia pode conceber. Então, assim, não é que acabou a matéria, esgotou o assunto, não, pelo contrário. É agora que a gente precisa continuar, porque a gente descobriu, opa, nesse assunto aqui que eu pensei que já estava resolvido, que tinha algumas coisas aqui que eu tinha certeza que era assim, então a gente vai sendo despertado, né? E a nossa mente alarga um pouco mais para entender que, de fato, os assuntos, eles podem ser aprofundados. Mesmo porque esse curso não é um curso exaustivo, é um curso intermediário que a gente chama, né? Que é o médio. Então ele intermedia, ele media entre aquilo que é muito básico e aquilo que é um pouco mais profundo, que a gente chama de bacharel, o bacharelado em teologia, ou superior em teologia. Então, assim, na verdade a gente está criando algumas bases, né? Para que a gente construa, faça uma construção maior. Então o importante é a base. A base a gente precisa definir, ter uma base boa, biblicamente, para que a gente aí possa construir em cima dessa base, ou dessas bases doutrinárias. Sim? Não está errado, não. Por quê? Eu acho que não era isso, não era ética pastoral. Calma que depois a gente fala do trem. Vamos aqui pro negócio. No intervalo a gente fala. Deixa eu tentar aqui me concentrar na... Eita, agora calma aí, irmãos. Não. Então vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 1 ao verso de número 5, diz assim na minha versão: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, insistas, alguma coisa assim, né? Tá aí? Insistas, Solenemente. isso, em tempo, ou a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme a sua própria ou as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então, meus queridos, nessa última conversa nossa sobre ministério eclesiástico, o texto de Paulo vai nos dar algumas recomendações. Primeiro, Paulo chama a atenção de Timóteo no verso de número 1 sobre o Senhor dos vivos e dos mortos, que julgarão as pessoas na sua vinda e no seu reino. Ou seja, é muito sério, mas é sério demais nós lidarmos com vidas humanas e nós lidarmos com a verdade de Deus, que poderá inocentar, absolver essas pessoas na eternidade e poderá também julgar as pessoas na eternidade. Então a palavra de Deus não tem isenção. A palavra de Deus não deixa a pessoa neutra. Diante da palavra de Deus é preciso tomar uma decisão, ou positiva ou negativa. Ou seja,
ou aceitar esse Senhor, esse Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, ou rejeitá-lo. Então não tem uma terceira via. Então nós estamos lidando com algo muito sério, não é brincadeira, irmãos. As pessoas não se apresentarão diante de um juiz qualquer, de um outro ser humano, que pode julgar a sua causa e pode ser justo ou injusto. Não, que as pessoas elas se depararão com o juiz de todo o universo, o Senhor dos senhores, aquele que julga com justiça, não é? Aquele que é justo, que pesa e não usa 2 medidos e 2 pesos, aquele que não vai considerar a aparência do homem, que não vai ter o culpado por inocente e o inocente por culpado. Então é muito sério. Então Paulo chama a atenção de Timóteo aí. Então ele continua no verso 2, olha, pregues a palavra e insista, quer seja oportuno, quer não, né? Em algumas traduções é isso, quer seja oportuno ou não, ou seja, a urgência de pregar a palavra, de continuar pregando a palavra, de insistir em pregar a palavra, redárguas, olha só, redárguas, como que está em uma versão diferente? Redargui? Depois de tempo, fora de tempo, em tempo oportuno? Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência. Então é corrigir, a palavra redargui é corrigir. Corrija as pessoas. Corrigir, amados, não é ser mal educado, bruto, e não inferiorizar as pessoas pelas palavras, dizendo que elas são isso, aquilo, ou que vão para o inferno, mas mostrar quem é Deus no seu caráter. Isso basta. Porque mostrando Deus no seu caráter, que Ele é santo, as pessoas irão se deparar com um ser santo que foi ofendido. Então corrige essas pessoas, né? Repreenda essas pessoas, exorte, encoraja, exortar e encorajar. Encoraje essas pessoas com toda a longanimidade, com toda a perseverança. Então tem pessoas que elas pregam e dizem, já fiz a minha parte, já preguei, estou cansado, não prego mais, não faço mais isso. Largo essa pessoa de lado, né? Largo de mão, entrego na mão de Deus. A gente tem essas conversas assim. E o texto vai dizer, não, com toda a longanimidade. Longanimidade é algo que não acaba. Longanimidade vai até o fim. E onde é o fim? Só Deus sabe. Eu não sei. Né? Então, com toda a longanimidade e doutrina, Paulo diz aqui, ensinamento. Então, pregar a palavra. Diga. Você falou isso do negócio de, na hora de levar a palavra de Deus, aí a pessoa fala assim, vai para o inferno, né? Se você não tomar a posição certa, você vai para o inferno. Ontem, na escola dominical, eles estavam falando que a gente não pode ter esse conceito na nossa mente de tudo vai levar para o inferno, porque tem os irmãos desde a época lá atrás, né, dos seus pais, os seus pais levavam uma rigidez, né, qualquer coisinha ia para o inferno, e leva um trauma na vida da criança, né? A criança fica pensando aquilo lá e fala, não, vou fazer isso porque é o inferno, vou para o inferno. Aí ela acaba levando mais um medo do inferno do que ao temor a Deus. Exato. Aí o que acontece? Aí eles falam assim, o certo mesmo é você falar assim, você não vai ter parte no reino do céu. Exato. Aí está falando, a forma de levar uma palavra de Deus para não trazer. O ensino, Rony, precisa ser a respeito de Deus. Quem é Deus? Quem é esse ser amoroso, criador? Né? Que mesmo ofendido, mesmo sendo atingido pelo nosso pecado, mesmo assim dispensa amor a nós. A gente precisa conscientizar as pessoas que elas devem servir a Deus pelo entendimento de quem Deus é. Esse ser que deve ser adorado porque Ele é o Criador. Então essa é a questão. Por que você serve a Deus? Se a gente perguntar para alguns irmãos, porque eu tenho medo de ir para o inferno, porque eu não quero ir para o inferno. A motivação está errada, né? O direcionamento está errado. Então eu não peco porque tenho medo das consequências do pecado. Isso é até uma certa inteligência, não é? Se tem consequências, então não vou pecar, para o meu próprio bem. Mas não é por isso que nós não pecamos, ou evitamos o pecado, ou nos entristecemos com o pecado. Por quê? Por que eu me entristeço com o pecado? Por que eu evito o pecado? Porque eu amo a Deus, e o pecado atinge a Deus, ofende a Deus. Então assim, são motivações, né? A ação pode ser a mesma, mas a motivação não é correta. Então eu posso ter uma reta atitude sem uma reta intenção, uma reta ação sem uma reta motivação.
Então é isso que a gente precisa corrigir. O próprio Decálogo fala sobre isso, né? O comecinho, o primeiro. Exato. Fala, obedecer a mim, porque eu tirei vocês do Egito. Exato. Sou gracioso com vocês. É que no Antigo Testamento, essa palavra graça, ela me parece que não há. Não é que não há. É que há outras palavras semelhantes como hesed. Hesed quer dizer misericórdia. Seria mais ou menos, de fato, a palavra equivalente. Não é nem equivalente, irmãos, é porque, de fato, a linguagem era outra, né? Mas a palavra no original, hesed, quer dizer misericórdia, é essa palavra graça que aparece no Novo Testamento, embora apareça também misericórdia. Embora tenha aspectos um pouco diferentes, mas a questão é, a graça de Deus sempre esteve presente em todas as eras, em todas as épocas, Antigo Testamento, Novo Testamento. Não tem época da graça. Não existe época da graça. A graça de Deus sempre foi presente em todas as épocas, senão o homem seria impossível de conhecer a Deus e permanecer vivo, seria impossível. Então a questão é você ensinar quem é Deus, é você tratar essas pessoas de fato e pregar inclusive a palavra debaixo da graça de Deus, mostrando a graça de Deus, que não é uma graça barata, como disse o famoso alemão, né, pastor alemão não fala latim, né? É um trocadilho meio furado que a gente faz. Não entendeu? Não. Quando precisa explicar a piada, que ela foi ruim. Então deixa pra lá, né? Não precisa explicar a piada, ela não foi boa. O pastor alemão não fala latim, entendeu? Não? Deixa pra lá. Vai. Entendi. Não, então tá bom. Porque não teve graça. Então tem que ser explicado. Então o pastor alemão, Dietrich Bonhoeffer, né? Ele escreveu sobre a graça preciosa, a graça barata. Então a graça barata não é esse entendimento, Deus perdoa, Deus é amor, então a gente vive pecando e depois pede perdão, não. É porque uma natureza foi nos dada, e essa natureza, de fato, ela é uma natureza regenerada, uma natureza onde é natureza de Deus, uma natureza santa, um espírito que nos leva a se parecer com Cristo, não é? Então essa é a questão. Então nós precisamos corrigir as pessoas, repreender as pessoas, encorajar as pessoas com toda a longanimidade. Então o nosso papel é pregar a palavra que está escassa hoje em dia, amados. O que me deixa mais triste é que as pessoas, elas estão ouvindo coisas aí que não é a palavra de Deus, achando que é a palavra de Deus, porque parece-se com a palavra de Deus. E o diabo faz isso muito bem. Ele usa a letra sem o espírito da letra. E o que mata? É a letra, sem o espírito. Ou seja, o sentido da letra. Essa que é a questão. Então, quando o diabo foi conversar com Jesus lá no deserto, o que ele usou? Foi a palavra? Sem o espírito dela. Né? Então, o que ele tirou? Não é que ele falou de uma mentira. Ele não falou toda a verdade. Tem uma diferença. Você pode falar parte da verdade. Então, não é que ele falou uma mentira, porque a mentira todo mundo vê, ela é escancarada. Agora, ele omitiu parte da verdade. Aqui que é o maior problema. Então, o diabo não trabalha 100% com a mentira. Ele só precisa falar parte da verdade, ou melhor dizendo, precisa tirar parte da verdade, porque ele tirando parte da verdade, tira o espírito da verdade. E aí você usa a Bíblia tranquilamente, na fala. Mas o conceito, a essência, o sumo, o espírito, a ideia está vazia, né? É por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o caminho, a verdade e a vida faz parte de uma coisa só. Então se você tira a vida dessa verdade, você desviou do caminho, não está mais no caminho. E quem é o caminho? É o próprio Cristo, é viver nele, é imitá-lo, é ser como Cristo, e aí não tem erro. Não tem erro doutrinário viver como Cristo, irmão. A gente nem precisa dessa compreensão e elaboração toda teológica se eu vivo como Cristo, né? Há entendimentos que corroboram, contribuem, para que a gente de fato compreenda Deus melhor, um pouco na sua natureza, para que a gente possa conscientemente viver de uma maneira lúcida e sabendo por que está fazendo aquilo. Então é uma consciência atingida, é uma consciência mudada, a gente chama isso de metanoia, arrependimento.
E a gente faz não é porque foi adestrado pela denominação, pela igreja, pelo líder e pela crença e nada disso. Nós fazemos porque agora uma consciência foi me dada, um entendimento foi me iluminado, uma compreensão agora eu tenho a respeito de quem é Deus. Então, tendo essa compreensão, aí eu vou viver como Ele. E aí nós precisamos pregar a palavra como ela é, Bíblia Sagrada, exposta de uma maneira completa. Então eu observo, né, algumas igrejas ou alguns pregadores, eles parece que batem na mesma tecla, é só uma teclazinha, né? E muitos desses aí, que eles distorcem assim a palavra de Deus, eles pregam muito no Antigo Testamento. Dificilmente você vai encontrar um pregador falando muito do Novo Testamento e ele errar tanto assim. Porque o Antigo Testamento é muito complicado se você não faz o link com o Novo. Se você não pega esse Antigo Testamento e aplica o Novo nele, então é muito complicado, né? Porque ainda você usa, e ali é muito mais fácil de você usar de forma religiosa. Porque de fato havia uma conotação religiosa desse povo que estava recebendo de maneira parcial a revelação de Deus, porque eles ainda não estavam preparados para receber essa verdade toda, que era o próprio Cristo na sua pessoa. Então tudo no Antigo Testamento procurava apontar para esse Cristo que viria. Então o que serviu o Antigo Testamento? Paulo vai dizer em Gálatas, capítulo de número 3. Para que serviu o Antigo Testamento? Para nos conduzir a Cristo, como um pedagogo, né? Como um professor que leva esse menino à maturidade. Chegou Cristo, chegou a maturidade. Chegou Cristo, chegou o cumprimento de tudo isso, o amadurecimento das coisas. Hebreus capítulo 1, verso 1, por exemplo. É para dar tempo de pegar na Bíblia, Varão. 1 em 1, Varão, tu lembra? Hebreus 1. Eu lembro qual é. Havendo Deus, antigamente, eu já falei umas 200 vezes desse Hebreus 1. capítulo 1, verso 1, havendo Deus, Deus, antigamente, Havendo Deus falado de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, temos falado pelo Filho. O Filho, diz 1 João capítulo 1, deve ser verso 1 ou 2, alguma coisa assim, 1, 2 ou 3, mas parece que é 2 ou 3. Vai falar, nós apalpamos a palavra da vida. Nós tocamos na palavra da vida. Olha só, o Filho é a palavra da vida. Então, o que Paulo... E aí vocês vão entender no verso 5, quando ele diz ser sóbrio, eu vou voltar nesse texto, mas só para vocês entenderem o verso 2, o sentido que ele faz no verso 5. Mas tu ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. O que é fazer a obra de um evangelista? O que é cumprir o ministério? O que é ser sóbrio? Falar a respeito de Cristo, irmãos. Não tinha outro assunto que Paulo falava. Não tinha outra pauta de Paulo. Sabe qual era a mensagem de Paulo na festividade dos jovens? Jesus. Na festividade das irmãs? Jesus. Dos varões? Jesus. Festividade do templo? Jesus. Paulo falava sobre Jesus. Temos um bom pregador. O Calvário. Né? O Calvário, varão. Ó, então até a harpa está dizendo, né? Que nem é inspirada, já dá uma dica aí, né? Pelo mundo brilha a luz, desde o que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Ó, seus pecados, meus pecados carregou, lararira, que eu não lembro mais, tamão dobrão pegando no Calvário. Pelo sangue de Jesus no Calvário. Irmãos, essa é a mensagem, essa é a pregação da cruz é o que salva, a pregação da cruz. Eu fiquei pensando hoje, eu estava ouvindo hoje uma música, e essa música falava o seguinte: rapaz, você acha que é difícil você pregar assim para ladrão, para gente ruim? Rapaz, a missão mais difícil que eu fui incumbido por Jesus, dizendo o autor lá da letra, foi evangelizar crente. Olha só. Evangelizar crente? Crente. Evangelizar crente, pregar Jesus para os crentes é necessário, amados. Uma igreja que deixa de pregar o evangelho em breve deixará de ser evangélica. Isso é uma frase de um missionário aí, alguns séculos atrás. A igreja que não evangeliza se fossiliza, torna um fóssil, sabe?
enterrada, sem vida, só serve para a história. Então o que acontece no verso 2, essa é a recomendação de Paulo, pregue a palavra, quer seja oportuno ou não. Verso 3, porque virá tempo em que não sofrerão a doutrina saudável, mas tendo comichão nos ouvidos dormentes. Coceira no local. Isso, aquele ouvido fica dormente e fica formigando, sabe? Não? Você nunca tomou um tapa bem dado na orelha, mano? Fica dormente, é isso, é exato. Esse comichão. Onde o senhor está agora? No verso de número 3, porque virá tempo em que não sofrerão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos. Entenda comichão como essas duas formas, tanto essa chiadeira, esse comichão, como essa coceira, esse incômodo, não é? Essa dormência e esse incômodo. Então, essa questão, eles terão esses ouvidos insensíveis, que têm ruído, que não ouvem a palavra, amontoarão para si doutores, conforme seus próprios desejos ilícitos. Mas isso daqui não está falando sobre, vamos dizer, os falsos profetas, porque eles pregam não a verdade, falam, mas não são da verdade. É como um comichão, faz barulho e chega a não trazer fruto para nossas mentes, fica ensurdecedor. Vamos lá, Rony. Vamos lá de novo. Olha só, então, que pregues a palavra, insista em tempo e fora de tempo, redargua, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, as pessoas não ouvirão mais, não aceitarão mais a sã doutrina, a palavra pregada, essa palavra que eu estava falando, a palavra de Cristo, a palavra da verdade, não ouvirão mais, terão ouvidos que não serão mais dispostos a ouvir a sã doutrina, a palavra, mas terão esses ouvidos que haverá chiado. Eles terão doutores que vão favorecer esses desejos deles, ilícitos. Vão amontoar para si doutores conforme seus próprios desejos. Então essas pessoas que ouvem um monte de gente aí, são os doutores delas. Não ouvem pregadores. Irmãos, é um absurdo. Hoje, um pregador do evangelho, o cara vai na igreja, prega o evangelho, ele não é querido, ele é rejeitado. Agora, o que vai de picareta, o que vai de gente que fala um monte de coisa e não tem nada a dizer, como disse aí o poeta, não vou dizer nem que poeta que é, né? Fala muita coisa, mas não tem nada a dizer. Então, o que acontece? Não sabe, deixa eu falar. Considera como um poeta. Se você souber, você vai desconsiderar. Então o que acontece? Você percebe que há nos nossos dias essa realidade, que vai uma pessoa pregar o evangelho puro, simples, coisa assim, sabe, de Deus. Aí aquele público que gosta do pavão enfeitado, que gosta da pirotecnia, que gosta da performance na pregação, né? Olha assim e fala, culto hoje foi fraco, pregador, Ela não pregou nada. Só expôs a palavra, não pregou nada, não é? Só expôs a verdade, só expôs a pessoa de Cristo, não pregou nada. Então, se você traz uma palavra instrutiva, uma palavra simples, mas de Deus, as pessoas que estão acostumadas com esses supostos doutores, esses mais parecem animador de palco do que pregadores do Evangelho. Coach. Isso, coach, o tal do profeta e essas coisas todas que as pessoas gostam, só alimenta o desejo dessas pessoas, né? As mensagens, amados, que a gente ouve e as pessoas pregando, aí a gente fala, meu Deus do céu, esses doutores, que tem inclusive alguns argumentos supostamente bíblicos para trazer as mensagens, e só alimenta o ego, só alimenta o desejo pecaminoso dessas pessoas. Então a gente percebe que em muitas igrejas hoje, aquilo que deveria ser reprovado nos nossos púlpitos são alimentados. A ganância do homem, a individualidade do homem, não é? Esse Deus que serve esse homem, então, que massageia, aí faz massagem no ventre dessa pessoa, que faz a pessoa rir. Amados, eu não estou dizendo que o pregador não pode ter bom humor, não é isso, tem nada a ver, mas olha só, o que tem de gente que faz as pessoas rirem, e as pessoas acham até um barato, né? A mensagem, mas não leva essas pessoas ao arrependimento, à reflexão.
Então, seja uma aula como essa, seja uma mensagem na igreja, seja uma escola bíblica dominical, seja qualquer assunto, assim, no coletivo que a gente se reúne para falar alguma coisa a respeito de Deus, e não leva os ouvintes a pensarem na sua vida, a refletirem no seu comportamento, nos relacionamentos que estão tendo, que não os traz a consciência, o seu estado de pecado, que não os faz enxergar diante de Deus como eles estão aquém daquilo que Deus, né, quer de sua vida. Amados, essa mensagem eu afirmo sem medo de errar, não é produzida pelo Espírito Santo, não vem de Deus, não tem um pingo de inspiração do Espírito Santo na vida dessa pessoa que transmite qualquer coisa que não tem esses elementos, ou seja, arrependimento, reflexão, tristeza pelo pecado, desejo de uma vida santa, consciência de quem essa pessoa está sendo e que está sendo uma pessoa que deveria ser melhor. Então, se não traz, se uma aula pode trazer muita informação e atingir o intelecto de vocês, de repente vem um professor, que não é o meu caso, mesmo que eu não tenha essa capacidade toda intelectual, de falar assim, nossa, que aula, né? Que sabedoria, rapaz, que linguagem, que vocabulário, né? E a pessoa ficou impressionada, fascinada com a mensagem. Esse vocabulário é muito elevado, não é entender nada. Então, mas rapaz, tem uns caras que falam bonito e difícil. Não é o meu caso, nem falo bonito e nem falo difícil, não é? E não é o problema falar bonito e difícil, o problema é quando a gente traz uma suposta mensagem de Deus, mas que não leva as pessoas que estão ouvindo a pararem e falar, meu Deus, como eu sou pecador, como eu estou aquém da tua vontade, Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim. Amados, essa é a mensagem, independente do assunto que é tratado, mas no final de tudo a gente precisa se dobrar diante de Deus, após ouvir a palavra, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um homem de lábios impuros, e habito num povo de impuros lábios. E aí sim Deus fala assim, e agora, quem há de ir por nós? Porque primeiro houve uma consciência de quem é Deus, de quem é esse povo e de quem somos nós. Olha só, amados, quem é Deus? É a primeira coisa, esse ser santo, está sentado no alto e sublime trono, né? E a sua glória enche toda a terra. Esse ser que os anjos, que não têm pecado, dizem santo, 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 é o Senhor dos exércitos. E a glória de Deus vai invadindo assim o cosmos. E esse Deus santo, 3 vezes, que os anjos adoram dia e noite. Aí a gente se dobra dizendo, Senhor, olha quem eu sou. Porque até o capítulo 5 de Isaías era um profeta, que ele profetizava palavra de juízo para todo mundo, irmão. Ai de vocês, ai de vocês. Ó, vamos ver aqui o texto? Sim. Isaías está só esperando uma brechinha. Eita, varão. Negócio de brecha é um perigo. É que você falou do Isaías. Ontem na escola dominical falou, né? Aí teve um rapaz que me dá aula também, né? Só que esse rapaz ele foi rejeitado do seu ministério, assim, ele não está mais pregando. Porque ele é uma pessoa que prega a verdade, ele prega da forma que o professor falou. Uhum. Aí o nosso pastor deu uma oportunidade para estar pregando. E a palavra que ele trouxe foi, tipo assim, não precisou a igreja pedir para dar glória nem nada. As pessoas foram se reconhecendo pelos seus erros, pelo que ele foi falando. Não precisou falar, fulano que ficou aí na sede, fulano que ficou aquela baixaria toda na expôs palavra. a mensagem, né? Isso, expôs. Mas ele trouxe realmente na palavra. Sim. E foi uma palavra maravilhosa. E ele falou, eu queria confirmar com o professor, que no momento que, na escola dominical, ele falou assim, no momento que Isaías, quando ele falou assim, quem enviarei? Aí ele falou, envia-me a mim. No mesmo instante, quando Isaías estava falando, envia-me a mim, era o mesmo momento quando Deus estava falando com Jesus, e Jesus chegou e falou, envia-me a mim. É como se tivesse Isaías e Deus ligado com Jesus, como Isaías estivesse revelando o que estava falando lá no reino do céu.
Isso aí é uma interpretação. É uma interpretação. Né? Não é uma afirmação. Não, é uma interpretação da pessoa, né? Eu digo assim, no texto, historicamente, não. Historicamente, a conversa é entre Deus e o Isaías. Entendeu? Historicamente. Agora, assim, se tem essa duplicidade, eu não posso te garantir, nem posso te afirmar. Sim. Aí é uma interpretação do cidadão, que é o que se faz aí, eu ouço. Mas como eu prezo e primo pela simplicidade da mensagem, eu não afirmo isso não. Eu acho que ele quis fazer um paralelo, uma comparação. Então, mas ele fez uma afirmação, né? E é algo que por agora, eu não arrisco a falar isso não. Depois de Isaías, como Jesus falava assim para Deus, envia-me a mim. E foi na mesma época que Isaías estava profetizando. Então, mas hermeneuticamente, ou seja, quando a gente pega o texto aqui fala que o Isaías, né? Então eu fico aqui nesse contexto imediato histórico. Sim. Entendeu? Eu prefiro. Capítulo 5 de Isaías, verso número 8. Ai dos que ajuntam casa a casa. Verso número 11. Ai dos que levantam pela madrugada e seguem a bebedice. Verso 18. Ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade e pelo pecado, como se fosse com cordas de carros. Verso 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Verso de número 21. Ai dos que são sábios em seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Verso 22. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens forçosos para misturar bebida forte. Verso 23. Ai dos que justificam o ímpio por presente e ao justo negam a justiça. Então olha só, a gente vê aqui 6, não é? Falas de juízo. Então ai de vocês, ai, 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 ai. No capítulo 6 ele diz ai de mim. Então é muito interessante, amados, quando a gente percebe que nós devemos transmitir essa consciência às pessoas. Quem é Deus? Quem são essas pessoas? E quem somos nós todos? Nós somos todas essas pessoas de lábios impuros. Eu sou essa pessoa de impuros lábios. Estou diante de um Deus santo. Então a gente precisa pregar a palavra, a sã doutrina, né? E tomar muito cuidado com esses doutores que estão aí aparecendo de igreja em igreja, satisfazendo eu não estou dizendo que a mensagem é só paulada na cabeça, que é só exortação, mas tem que tomar muito cuidado, amados, porque a nossa tendência é justamente se desviar, a nossa tendência é ir para os nossos próprios caminhos, e nós precisamos de quando em quando, ou com muita frequência, ser alertados pela palavra de Deus, para nos trazer de volta. Isso é o que o pastor faz, arrebanha, traz de volta o povo, né? Então o pastor faz isso, arrebanha, chama para perto. O profeta, ele vai ajudando essas pessoas com um pouco mais de ímpeto, né? Então olha só, o que o texto vai dizer aqui é que nós precisamos pregar a palavra em todo o tempo, porque virá esse tempo, e o tempo já veio, e nós sabemos muito bem, né? Verso de número 5, 4. E desviarão os ouvidos da verdade. Olha só, voltando às fábulas. Desviarão o ouvido ou os ouvidos da verdade. Então, o que tem de gente hoje que não quer ouvir a verdade de Deus, amados, não é fácil. São muitas pessoas. Voltando aqui, diz o texto, as fábulas, as histórias, essas imaginações, né, que as pessoas... O que as pessoas, na verdade, ouvem, muitas vezes hoje, através de supostos pregadores do Evangelho, são histórias que Paulo, ele diz lá em Gálatas, que essas pessoas, elas foram fascinadas. O que é uma fascinação? Uma fascinação é quase que um encantamento, né? Onde você é enfeitiçado, onde você é encantado, é fascinado, você ficou assim ludibriado. Então uma proposta tão interessante, uma proposta tão fascinante, que você fala, nossa, que coisa boa. Você foi o que? Entorpecido, drogado. Então o que estão dando para o povo é droga, né? Que anestesia, que tira a sensibilidade e a consciência e deixa essas pessoas refém dessa alucinação coletiva, que é a pregação de muitos hoje em muitas igrejas evangélicas,
trazendo uma proposta que nunca Deus pensou e nem propôs, mas que Satanás sim propôs, inclusive para o próprio Cristo lá no deserto, dizendo: olha, se você usar do poder que Deus te deu, você não vai ter fome mais não, rapaz. Deus tem o melhor da terra para você. Você tem o melhor da terra, né? Você é filho de Deus, vai comer o bem dessa terra. Deus te chamou para ser cabeça e não cauda. Deus vai te exaltar, Deus vai honrar você, Deus vai te projetar entre as nações, Deus vai mostrar para os teus inimigos quem é você. Aonde é que está esses textos bíblicos, irmão? Pelo amor de Deus, em lugar nenhum. O que Jesus disse? Seríamos humilhados pelo nome dele, sofreríamos igual um condenado nessa vida, e fizeram isso com o próprio Cristo. Imagina com a gente. Jesus disse: vocês querem me seguir mesmo? Vocês têm uma vida de sofrimento, de perseguição, de morte. Vão perseguir vocês, vão matar vocês. No mundo vocês vão ter aflições. Vocês têm que ter bom ânimo, claro. Mas o que fizeram com o Filho do Homem, que é o madeiro verde, imagina com vocês o madeiro seco. Vocês estão... Porque Pedro disse: não, Senhor, jamais que aconteça isso. O Senhor não vai. Não, jamais. Os líderes religiosos vão fazer isso, Senhor. Vai ser entregue aos magistrados, vão te espancar. Tipo, não, que isso não te aconteça. Para trás de mim, Satanás. Tu que só entende as coisas dos homens e não entende as coisas de Deus. Olha só, enxergou em Pedro um adversário, um apóstolo, um discípulo. Para trás de mim, adversário. Ou talvez até Jesus tenha visto um sopro de Satanás por trás da fala ou da proposta de Pedro, repreendendo o próprio Jesus. Olha que loucura, irmão. Já pensou um negócio desse? E é o que estão fazendo isso hoje em dia. E aí o Satanás, ele trouxe essa proposta: faz o seguinte, usa o teu poder para satisfazer os teus desejos e as tuas necessidades mais básicas. Usa o que Deus te deu. Você não é ungido, você não é vaso, você não é homem de Deus, não é? Não é isso que a gente ouve em outras palavras, irmão? E Jesus disse: não, nem só de pão vive o homem. Eu vivo de toda a palavra que sai da boca de Deus. É a palavra de Deus que me sustenta, independente das minhas carências serem atendidas ou não. Então tá bom, o diabo disse: ó, não deu, né? Então faz o seguinte, mostra que Deus é na tua vida. Deus é na tua vida. Mostra para o povo que Deus é na tua vida. Você vai encurtar o negócio aí. Se joga do templo assim, ó, do pináculo do templo, se joga lá de cima, e Deus vai dar ordem aos anjos para te guardar e para não tropeçar teu pé e para não se esbagalhar, se esborrachar aí no chão. Faz isso. Não tentará o Senhor teu Deus. Olha, irmão, o diabo disse: rapaz, não deu, é assim. Faz o seguinte, você não quer os reinos do mundo, você não veio para ser rei, você não quer conquistar esse reino aqui, você não tem um reino para implantar aqui, se prostra diante de mim, e eu vou te dar tudo, todos esses reinos aí. Só me prostra diante de Deus, de mais ninguém. Não são as glórias deste mundo, não são os atalhos, não é nada disso, irmão. Aí Satanás se ausenta dele por um pouco. Por um pouco, né? Que o tinhoso não desiste. A proposta é sempre essa proposta que nos parece muito boa, mas são fábulas, irmãos. São, na verdade, proposta para encher o desejo humano, que é sabe o que é o desejo humano? Não ser punido por Deus e viver satisfazendo os seus desejos. Ter o céu no céu e o céu na terra. Desejo do homem. Não sofrer aqui. Não é vontade nossa sofrer aqui. Só que a gente sabe que quem serve a Deus é inevitável que não sofra aqui. É inevitável. E as mensagens, olha como elas são sutis. Quanto mais você for fiel a Deus, mais vai Deus te abençoar, te guardar, te dar saúde, não é? Quanto mais você é dizimista, contribuinte, Deus não vai deixar você desempregado, não vai faltar nada. Exato, né? Fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir uma janela tal que dela advenha maior abastança. E usa esses textos descontextualizados, irmão,
para falar, ser fiel, faz isso que Deus vai te abençoar. Olha, faz a obra de Deus e Deus vai te dar todas as condições aí para que você cumpra tudo. Irmãos, eu fico pensando, vendo os homens de Deus, tanto no Novo Testamento, Antigo e Novo Testamento, e na história da igreja, e pessoas à nossa volta, homens de Deus, mulheres de Deus, gente piedosa, gente desapegada às coisas deste mundo, sofreram até umas horas, morreram sofrendo de câncer, um processo doloroso, gente que não tinha bem nenhum, não tinha uma casa própria, pagava aluguel, não tinha um carro bom, nunca teve dinheiro sobrando, homens de Deus, mulheres de Deus, né? Angústias, dificuldade, rapaz, eu falo, meu Deus do céu, que mensagem é essa se não é do quinto dos infernos? Não é de Deus, amado. E a gente não está exaltando miséria, nada disso, a gente só está entendendo o processo que Deus disse que é inevitável na nossa vida. Então pregar a palavra, né? Verso 5, eu quero encerrar nesse verso 5. Mas tu ser sóbrio, ó, lúcido. Sobriedade é lucidez, irmão. Enxergar tudo isso. Não ser embriagado com essas mensagens. Não né? tá Equilibrado? moderado, isso mesmo, equilibrado. Moderado, equilibrado, sóbrio, lúcido. São equivalentes, sinônimos, né? Então ser aí uma pessoa que tem, na verdade, o equilíbrio das coisas, o entendimento de tudo. Essa questão do equilíbrio, sobriedade, essa pessoa que ela tem a clareza das coisas. pH equivalente, segundo química. É. Não muito ácido. Hã? Já, pH já ouviu falar assim. Sim, claro. pH da água, alcalinidade. Isso aí, mano, também. Criei peixe. Sei desses negócios. Eu nunca criei peixe na mapa, aprendi na escola. Também na química, a gente aprende isso aí, na física a gente sabe de algumas coisas, a matemática, por incrível que pareça, mas contribui para alguma coisa na vida, embora eu ache que aquilo não é de Deus, mas tudo bem. Então o que acontece? Uma pessoa lúcida, que não é iludida por essas coisas, irmãos. Lucidez é o que a gente precisa pedir para Deus. Senhor, me dá uma lucidez, discernimento, não é? Visão clara. Me dá os teus olhos, Jesus. Me deixa ver o que o Senhor vê nesse mundo. Porque se a gente não tiver a visão de Deus, amado, nós caímos nessas armadilhas, nessas mensagens. É muito sutil esse negócio. O diabo, ele é um ser que ele tem a capacidade única e intensa de ludibriar. Vamos ler o texto de 2 aos Coríntios, capítulo número 11, e vem um texto muito interessante remetendo ao primeiro casal lá, Erickson. Os caras eram perfeitos, né? 2 aos Coríntios, capítulo 11, irmãos. Olha só esse texto de Paulo, como ele nos desperta. 13? Capítulo 11, 2 aos Coríntios 11. E o verso? Do verso 1 em diante, vamos ler aqui todo mundo junto aí, vocês acompanham aí, eu leio em voz alta, né? Só para a gente comparar. 2 aos Coríntios, não é a primeira, é a segunda carta, capítulo 11, acompanhem comigo. Tomara que me suportasses um pouco na minha loucura, suportai-me, porém ainda, olha, Paulo ele considerava, essas pessoas estão achando que eu sou doido, me suporte um pouco na minha loucura, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte, de alguma maneira, corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vos pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão, olha só, irmãos, o sofrereis, vai sofrer mesmo. Verso de número 12, olha só, mas o que eu faço, farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo.
E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. E aí na matéria passada, Ética Pastoral, eu acho que eu falei isso para vocês e tirei do livro do Edson Queiroz, quando ele diz o seguinte: o diabo também coloca seus ministros lá no ministério. O diabo tem pastores, o diabo tem professores de teologia, o diabo tem pregadores, o diabo tem ministros, irmãos, e ele coloca no ministério. Ó, vocês sabiam que o diabo também chama para o ministério? E que as pessoas olham e falam: isso é um homem de Deus, isso é um apóstolo de Cristo, isso é um ministro de justiça. E Paulo está dizendo: cuidado, pode ser, sabe quem? Enviados do diabo, introduzidos no ministério. Porque um pastor, irmãos, que não prega Cristo, um pastor que não incentiva as pessoas a viverem em santidade, um pastor que não incentiva a igreja a trabalhar em missões, um pastor que não estimula e não desperta os irmãos para estudar a Bíblia, para viver em oração, para doarem a sua vida à obra de Deus, a missões, um pastor que não enfatiza a importância da convivência familiar. Esses homens, inclusive, que falam mal de missões, de teologia e de todas essas coisas, porventura não são ministros da injustiça enviados do diabo e que têm aí títulos de pastores? Professor de teologia que reúne gente para ensinar um bocado de coisa que não tem nada a ver com a simplicidade do evangelho. Não são, irmãos, ministros do diabo? Claro que são. É que nós que pensamos que eles são homens de Deus, né? Porque eles se parecem. Por conta do título. Por conta da aparência, na verdade. Porque o diabo, diz aqui, ele se transfigura em anjo de luz. Olha, e o verso que nós lemos do verso de número último lá, que eu não lembro mais. 14, né? Não é maravilha que os ministros do diabo, eles se transfigurem em ministros de justiça, ministros de Deus, pastores de Deus, pregadores de Deus, professores de Deus. Olha só, não é maravilha. O que é preciso? Discernimento bíblico, doutrinário, teológico, queridos. Então, aqui, pregue a palavra, ser sóbrio, sobriedade em tudo, sofre as aflições. Pode ter certeza, o cara que quanto mais prega a palavra de Deus, mais rejeitado ele é numa comunidade de fé, mais ele tem dificuldade esses profetas que são queridos, essas pessoas que são desejadas, eu fico meio desconfiado. Faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Como vai cumprir o ministério? Fazendo tudo isso e levando pessoas a Cristo, não é? Então a gente encerra aqui, pelo menos na proposta das aulas, a não ser que vocês tenham alguma pergunta fácil e rápida, para a gente prosseguir aqui em alguma questão. Tem mais 5 minutinhos, eu deixei 5 minutos para esse período das perguntas. Nenhuma dúvida? Toda a matéria que nós discutimos, Ministério Eclesiástico, sobre a questão das funções, né, dos ministros. Ele estava falando hoje sobre ética de manhã, né? Sobre ética pastoral, né? Só que nós temos que sempre estar atualizando, né? Porque sempre vem uma ética à frente da gente. Sempre tem vamos colocar assim, a ética como um costume. Sempre vem um costume a mais, tem uma forma de liderar a igreja, de pregar. Sempre a pessoa procura um meio de, vamos falar, atrair o povo, como fosse atrair freguês. Sabe qual que é a questão, Rony, que eu acho que a gente precisa ter muito cuidado? Não é a forma que a gente se reúne, não é o lugar onde a gente se reúne, não é como a liturgia acontece, o conteúdo e a proposta que está sendo levada para aquele povo daquela forma, daquelas formas. Então, irmãos, qual é a liturgia correta? Onde é o lugar correto para se reunir? Qual é o horário correto? Qual é o dia correto? Né? Quais são as roupas corretas? Quais são os instrumentos adequados? Como é que a gente organiza isso? A Bíblia não vai falar a respeito disso.
Então isso aí é uma conveniência nossa. É uma decisão que se tomou naquele grupinho, onde a gente vai fazer assim, tal dia, tal hora, dessa forma e tal e tal. Isso necessariamente não é bom e nem é ruim. Necessariamente não é bom e nem é ruim. Então essas coisas, tanto faz como tanto fez. As formas, os dias, tanto faz como tanto fez. A questão é o conteúdo que está sendo falado nessa reunião. Qual é a proposta de evangelho? O que está sendo ensinado para esse povo? Como esse povo está sendo instruído a viver nas relações? Como eles estão sendo instruídos a viver diante de Deus e diante das pessoas? É conteúdo, irmãos. Forma, tanto faz como tanto fez. A Bíblia diz, em Atos Apóstolos, que o povo se reunia, os cristãos, nas casas, nos templos, nas praças. Quando? Às vezes de manhã, às vezes à tarde, às vezes à noite, e o negócio varava com a vigília. Segunda culto de oração, quarta culto de ensinamento. Né? Necessariamente não é bom, nem é ruim. Sexta campanha, domingo culto da família. Então isso é bom ou ruim? Não sei. É preciso saber qual é o conteúdo, qual é a proposta, né, de conteúdo. Se isso é relevante, se isso é contextualizado segundo um comportamento que nós temos na sociedade. Então são coisas que podem ser alteradas, são coisas que podem ser mudadas, né? Ah, meu Deus, a igreja não era como antes, o povo vinha às 6 horas da manhã para orar na igreja, num domingo. Ô irmão, você sabe que domingo ninguém trabalhava, né? Você sabe que sábado poucas pessoas trabalhavam. Você sabe que a população era rural, quase 100% da população era rural, ou seja, dormia com as galinhas, acordava com as galinhas. Não é nesse que a gente falava assim? Né? Dormia muito cedo e acordava muito cedo. Existe hoje uma mudança brusca, aliás, desde a Revolução Industrial, né, no século e pouco para cá, houve uma mudança brusca. E aí são mudanças, irmãos, que não quer dizer nada, nem para o bem, nem para o mal, necessariamente, em si mesmo. Agora, o que me preocupa é conteúdo, o que está sendo ensinado, pregado, o que está sendo falado para o povo. Que relacionamento é esse que as pessoas estão sendo estimuladas? Que ambiente é esse? É um ambiente de punição? É um ambiente onde um olha para o outro sempre equiparando quem é mais santo ou menos santo? E quando se erra, como é tratado o pecado nessa situação? Então são essas coisas que me preocupam muito. O que é falado? Quem é que fala? Fala o quê? A partir da onde? Né? Então isso que me preocupa. Agora o resto são coisas que a gente pode ou não mudar. Salvação, prosperidade. Só vitória. É porque dessa forma aí, vamos dizer, lá tem um ministério. O pastor prega de uma forma, né? No meio desses aí tem até um presbítero, um evangelista, até um pastor, e ele não é aceito da forma que ele prega. O pastor chega sempre corrigindo ele. Ele vai, se revolta, fala, vou abrir meu próprio ministério, vou fazer meu próprio conceito, minha própria igreja, e acaba saindo e faz da forma, leva o povo da forma